Olá! Agora estamos aqui no mesmo dia 24 de outubro, como foi feita na gravação da lição número 7, né? Estou colocando em dia aqui para estudarmos a lição número 8, né? Essa que vai do dia 14 a 21 de novembro. Vocês estão vendo aqui uma camiseta, né? A camiseta tem uns dizeres aqui. Eu quero defender aqui uma ideia para vocês. Todos nós, adventistas do sétimo dia, temos que ter alguma atividade física. Aqueles que são de trabalho sedentário, como eu, que sou professor, né? Nós temos que ter um esforço físico, alguma coisa que nos dê saúde boa. Eu sou ciclista, mas você não precisa ser ciclista. Aqui na camiseta vocês podem ver que eu sou ciclista. E essa aqui é uma camiseta que eu ganhei numa prova de ciclismo na cidade de Palmeira das Missões, né? Você pode fazer natação, você pode fazer caminhada, você pode fazer muitas outras coisas. Aquilo que você gosta, tem que fazer aquilo que você gosta, que dê atividade física. E que seja, por exemplo, um esporte, mas um esporte bom, né? Não um esporte que machuca, ou que facilmente machuca. O meu mau colesterol, que eu já tomava medicamento para baixar o colesterol. Eu sou vegetariano, então eu tenho um problema grave, né, com relação de genética, de herança. E agora com o ciclismo, o meu mau colesterol caiu para 43. Que o mínimo, segundo o médico, é 40. Então eu parei de tomar medicamento, eu não tomo mais nada. Eu tenho uma capacidade ciclística de pedalar mais ou menos 200 km num dia, né? Eu faço muito esforço, etc. Me dedico bastante. Dedico para isso 7 a 8 horas por semana. É bastante tempo, né? Quase tanto quanto eu estudo a lição. A lição chega a 10 horas por semana, né? Para fazer os vídeos, para estudar, para escrever, etc. E assim vai. Faça alguma coisa pela tua saúde. Esse é o meu apelo desta vez. Bom, aqui nós estamos estudando então as reformas de Josias. Vamos fazer uma oração para estudar esse assunto. Santíssimo, nosso poderoso Deus, abençoa-nos nesse estudo, de modo muito especial com relação a Josias, o grande rei de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Israel, aliás, desculpem, Judá teve 20 reis, Israel teve 20 reis e teve mais 3 reis que foram da nação unida, né? Que foi então no caso Saul, Davi e Salomão. Dos 23 reis de Judá, mais 3 que foram do Reino Unido, 5 foram bons reis, né? Desses 5, 2 foram excelentes reis, foi Davi e Josias. E dentre esses 2, Josias foi melhor que Davi. Aqui está escrito assim em 2 Reis, segundo livro dos Reis, 23, 25. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual, a não ser Jesus Cristo, que era mais que homem, né? Então, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Josias foi superior. Josias nunca traiu, nunca matou para pegar a mulher do outro. Davi fez essas coisas e se arrependia, mas Josias não fazia essas coisas, né? E Josias fez uma reforma tão grande, tão vasta, que chegou a ter que derrubar templos e algumas coisas construídas por Salomão, filho de Davi, que nunca foi derrubado, que eram templos idólatras. Ele foi inclusive no Reino do Norte, que já não existia mais no tempo de Josias, não existia mais o Reino do Norte. Ele foi lá e profanou túmulos, derrubou postes ídolos, tudo. Ele zerou a questão da adoração a ídolos. Acabou com tudo. Nunca se fez tamanha reforma em Israel e em Judá. Nunca. Isso foi o que fez Josias. Um rei que assumiu aos 8 anos de idade. Dos 8 anos aos 16 anos de idade, havia quem o ajudava a governar, né? Porque ainda era criança, né? Então, a grande questão nossa aqui, fazendo a análise do
do rei Josias é o que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade de escolha. Porque o pai de Josias não prestou, foi Amon, né? O vô de Josias também não prestou, foi como é que foi o nome dele? Manassés, né? O bisavô de Josias foi um bom rei, foi Ezequias, né? Ezequias, aquele que teve, que iria morrer, que chorou, etc e tal, e ganhou mais 15 anos, né? Então, o avô de Josias não prestou, o pai de Josias não prestou, e Josias prestou. E os filhos de Josias não prestaram. Que coisa, né? Que coisa incrível. Como que pode uma coisa dessa? Então nós temos que saber o que nós fazemos das nossas escolhas. Não usar mal o livre-arbítrio. Porque o nosso pai, a nossa mãe podem não ter prestado, mas nós temos o direito de prestar, de ser bons, de fazer boas escolhas, né? E os nossos filhos podem não prestar. Cada um faz as suas escolhas. Então aqui nós estamos fazendo uma análise aqui rápida dos reinados de Manassés e Amon, né? De Manassés e Amon. O Manassés, ele fazia uma série de coisas ruins, que era justamente para provocar a ira de Deus. Ele estava lá para provocar a ira de Deus, né? Bom, ele adorava as estrelas, adorava o sol, a lua, edificou altares dentro da casa do Senhor, né? Ele queimou seus filhos como oferta aos deuses pagãos, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, era feiticeiro, né? E tratava com necromantes, colocou imagens de escultura no templo, né? Todas essas coisas ele fazia só para provocar Deus, só não, mas para provocar Deus também. E fazia errar Judá e fez pior do que faziam os pagãos. Ou seja, tornou-se mais pagão que os pagãos, sendo, no entanto, do povo de Deus. Pode Deus aguentar uma coisa dessas, né? Então, veio um novo rei, veio o rei Josias. Mataram o pai de Josias, Amon, com 2 anos de governo, né? E daí constituíram Josias rei. E esse foi e fez uma devastação na idolatria. Acabou com a idolatria. Ele foi o melhor rei de todos. Josias foi diferente de seu pai e diferente do seu avô. Ele foi excelente. Ele fez uma reforma radical. Daí quando estavam reformando o templo que já estava desgastado, né? Não tinha sido feita uma boa reforma no templo desde que foi construída. Foram feitas algumas reforminhas, etc., ao longo mas já estava há séculos construído, mais de 3 séculos estava construído o templo. E lá pelas tantas acharam o livro da lei, provavelmente o livro Deuteronômio, ou então os primeiros livros escritos por Moisés, né? E passaram a estudar aquele livro. E Josias, que não conhecia, ouviu aquilo ali, rasgou suas vestes. O que nós estamos fazendo? E essas ameaças que estão escritas aqui, isso vai se cumprir? Vai. Mas então o que nós estamos fazendo? Aí para continuar reformando o templo, ele fez aquela reforma total. Tudo. Nós estudamos aqui numa lição anterior, não lembro bem qual que foi. Sim, foi a lição número 5. Estudamos na lição número 5. Essa lição número 8 aqui tem a ver com a lição número 5. Temos que voltar lá. Eu escrevi lá todas as coisas que foram feitas na reforma, né, no tempo de Josias, né? Tudo que não foi pouca coisa. Então trataram de fazer uma Páscoa, né? Foi a mais importante Páscoa que fizeram. Nunca se fez uma Páscoa assim, tão bem feita, tão bem elaborada, né? Desde o tempo de Salomão, nunca se tinha feito uma Páscoa desse jeito. Se reuniu o povo todo em Jerusalém e fizeram grandes sacrifícios, né? Porque Josias queria reconduzir o povo. Josias estava percebendo, são séculos de paganismo, uma vez por outra tinha um rei bom, séculos de paganismo, ele queria reverter a tendência de Judá. Mas para que isso funcionasse, os seus filhos também deveriam continuar sendo do mesmo modo como ele foi, e não fizeram isso, e a tendência do mal voltou outra vez. Esse é um grande problema.
apelos, às vezes você faz apelos entre a igreja, as pessoas vão lá para frente e lá fora já não são mais conforme aquilo que decidiram durante o apelo. Tem que haver persistência. O juízo viria mais tarde, porque o Josias fez essa reforma. Então, esse grande arrependimento de Josias não teve duração. Josias reinou 31 anos, não teve duração porque os seus filhos abandonaram tudo. As reformas de Josias foram radicais. Então eu digo aqui duas coisas. Houve uma renovação da aliança com Deus e a eliminação total da idolatria. Porém, a nação já tinha ido longe demais na idolatria. Logo que Josias foi morto, ele foi morto numa batalha, eles voltaram às práticas anteriores porque o seu filho não seguiu o exemplo de seu pai. Aquela Páscoa que eles só faziam nos lares, que já era o costume, foi feita com todo o povo reunido. Aquela Páscoa foi pouca coisa. Acabou tudo. Era uma reforma ou um apelo de mudança permanente. Essas mudanças não foram permanentes. Pobre do profeta Jeremias. Porque Josias deu um bom exemplo. Mas, infelizmente, os seus filhos botaram tudo fora. Que não seja assim conosco. Que nós não sejamos como os filhos de Josias. Que sejamos como os filhos de Josias. Que sejamos como Josias. Que sejamos como Jesus Cristo. Fiéis servos de Deus. Esse é o meu desejo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Santíssimo e poderoso Deus que está nos céus, abençoa-nos para que sejamos fiéis a Ti, obedientes, humildes, simples. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.